Bom dia, eu sou Andrea, sou residente do primeiro ano, né, da APVida Diagnóstico, e hoje eu vou falar sobre esse artigo, né, bem interessante, de uma vasculite primária do sistema nervoso central, que na sua forma tumefativa, né, na sua forma que simula lesões neoplásicas. E é um diagnóstico raro, mas que muda completamente o prognóstico do paciente, né? Então, é importante ser pensado também nele. A vasculite primária do sistema nervoso central, ela é limitada, como o nome já diz, né? Ela é limitada aos seus achados ao sistema nervoso central, não vão se encontrar achados sistêmicos, né? Se for encontrado esse diagnóstico deve ser excluído. Ela acomete preferencialmente o sexo masculino, normalmente homens de meia idade. Ela é rara, é uma média de 2,4 pessoas por milhão de habitantes por ano, certo? E ela foi pela primeira vez descrita em 1959. Como todas as formas de vasculite, o fator desencadeante dela ainda é desconhecido, né? E a título de pesquisas clínicas, como se trata o artigo, existe um critério, né, que são esses critérios de Calabrese, que eles podem ser utilizados para incluir os pacientes nos estudos, mas a título de diagnóstico não são critérios que o médico precisa se basear para fechar, né, mas para incluir esses pacientes em estudos dos artigos, né, normalmente se segue esses critérios, né, o paciente tem que ter um déficit neurológico, psiquiátrico, que não se explique, né, tem que ter alterações em algum exame de vaso, né, do sistema nervoso central, e na histopatologia, características clássicas, né, de uma angeite. E, como eu já havia falado, não pode ter nenhum tipo de sintoma sistêmico, para pensar em uma vasculite sistêmica, certo? Mas, lembrando, não é um critério utilizado na prática clínica, apenas a títulos acadêmicos, né? A apresentação, ela é bem específica. Normalmente, o médico pode começar a suspeitar desse tipo de vasculite quando o paciente tiver múltiplas alterações neurológicas que não sejam explicadas pelo exame físico, que não sejam explicadas pelas alterações do líquor e nem pelas alterações angiográficas, né, ou de outros exames de imagem cerebral. E aí, é um diagnóstico que precisa ser lembrado, né? A manifestação radiológica típica são acometimento dos vasos, né? Nesses estudos, vai ter um revestimento, uma alteração do revestimento, né, multifocal dos vasos, principalmente de grande e médio porte, até porque os de pequeno porte não vão ser bem visualizados, né, na maioria dos exames. Nesse artigo, eu até destaquei aqui, a gente vai se ater à forma realmente das lesões tumefativas. Então, é um subgrupo bastante raro dessa vasculite, certo? Então, que o diagnóstico se torna bem mais difícil, porque em vez de alterar o vaso propriamente dito, por ser uma vasculite, vai alterar a vai dar lesões no próprio parênquima, né? Então, e normalmente vai ser confundida com lesões neoplásicas. A apresentação ele coloca que pode chegar até 30%, mas normalmente está mais abaixo. É uma apresentação mais em torno de 5 a 10% da quantidade de vasculites primárias. E o diagnóstico definitivo, ele tem que ser histopatológico, até porque a principal diagnóstico diferencial é realmente lesão neoplásica e muda o prognóstico totalmente do paciente, né? Então, a maioria desses pacientes acabam indo para a biópsia e aí é dado o diagnóstico definitivo. Nesse estudo, foi um estudo retrospectivo, né? Foi feito no banco de dados de um hospital e
foram utilizados exames de pacientes de 2010 até 2018. No estudo, a palavra-chave utilizada para buscar no banco de dados foi biópsia cerebral e vasculite. Para fazer a seleção de casos, foi utilizado como um critério muito importante o paciente não ter nos seus achados nada que lembrasse, né, depósito beta-amiloide ou inflamação relacionada à angiopatia amiloide cerebral, e nem vasculite infecciosa. Então, realmente, eles passaram um pente fino para fazer uma seleção de casos bem restrita, mas que fossem todos sobre o assunto a que se tratava o artigo. Só conseguiram 6 casos, certo? E aí, para haver um N maior para o artigo, os 2 neurologistas que participaram do estudo trouxeram 4 casos de fora do hospital para compor o estudo. Todos os pacientes tiveram como diagnóstico inicial neoplasia cerebral, certo? E, além dos achados de imagem, os autores do artigo também tiveram acesso a dados clínicos, histopatológicos, consultas de acompanhamento, né, desses pacientes no período de até 48 meses de acompanhamento e alguns pacientes até mais meses de acompanhamento. O que foi visto nessa retrospectiva aí, do estudo retrospectivo dos dados, é que os sintomas realmente são bem específicos. Na maioria dos pacientes, eles tinham dor de cabeça, convulsão, hemiparesia, mas nenhum sintoma era específico para fechar esse diagnóstico, né? O líquor, ele, em 50% dos pacientes, ele não tinha alterações inespecíficas, né? O paciente tinha leucocitose discreta, ou tinha uma proteína anormal, em alguns pacientes, né? Então, de 10 pacientes, 6 pacientes tinham proteína normal, a quantidade de proteína normal no líquor, 4 pacientes tinham leucocitose. Então, realmente eram achados inespecíficos que não conseguiam fechar para dizer se o líquor poderia ajudar nesse diagnóstico. Os pacientes, eles tinham entre 16 e 68 anos, foram 7 homens e 3 mulheres. 8 desses 10 pacientes não tinham nenhuma comorbidade também que pudesse ser relacionada com essa patologia, né? E todos os pacientes, eles tinham exames laboratoriais, tanto autoimunes como infecciosos sistêmicos, disponíveis e estavam normais, desde pesquisa para HIV, tuberculose, hepatite B, hepatite C, para fator reumatoide, FAN, C3, C4, todos normais. De alterado laboratorial, alguns desses pacientes tinham PCR e VHS, mas também não eram todos os pacientes e alterações discretas. Os exames, eles foram analisados por 2 neuroradiologistas em consenso, certo? Eles analisaram tomografias, ressonâncias, angiotomografias e angiorressonâncias desses pacientes, certo? Mas na hora da publicação do artigo, eles levaram em consideração a ressonância, tá? Para avaliação dos achados. As sequências utilizadas foram T1, ponderação em T1, em T2, FLAIR, difusão, T1 pós-contraste e sequências de suscetibilidade magnética, certo? Para quem ainda não tem familiaridade com as sequências, eu trouxe aqui um exemplo para já ir fixando, certo? A sequência ponderada em T1, a gente tem, ela é uma sequência mais anatômica, né? A substância branca realmente é mais clara, a substância cinzenta é mais cinzenta. E o líquor é escuro. No T2, o líquor ele vai ser claro, mas como tem que diferenciar do FLAIR, que o líquor é escuro, para a gente diferenciar, é bom que a gente entenda que tanto o T2 como o FLAIR, a substância interna, né, branca, vai ser escura, e a externa, a cinzenta, é que ela vai ser um pouco mais clara, então inverte. Tanto no T2 e no FLAIR, o parênquima é igual, só que no T2 o líquor é claro e no FLAIR ele é escuro. A difusão é uma sequência para mostrar a restrição, né, das moléculas de líquido, e ele vai restringir
em algumas patologias. Por exemplo, no AVC, você vai ver aquela área brilhando. E também foi utilizado nesse estudo. E eu tenho um pós-contraste, né, para diferenciar, porque vai ter contraste nos vasos e a substância branca vai estar mais clara. E a sequência de susceptibilidade magnética, né, que nesse estudo não foi utilizado apenas um protocolo, foi utilizado em alguns pacientes o T2 estrela, gradiente, né, e em outros o SWAN. No artigo, ele não traz todos os casos ilustrados, né, ele traz alguns casos, e aí, aqui a gente tem o caso número 5, paciente masculino de 68 anos, né, e o caso número 6, que é um paciente masculino de 16 anos, certo? Em ambos os casos, a gente observa massas lobares com um realce heterogêneo, né? Aqui eu tenho um pós-contraste, né? Um realce heterogêneo, certo? E nos dois casos, e na sequência de susceptibilidade magnética, perdão, essa daqui ele também considera como uma sequência de susceptibilidade magnética, certo? Essa imagem, pelo menos no artigo ele colocou dessa forma. E aí ele coloca que tem pontos, focos, né, de hipossinal, de marcado hipossinal, né, dentro da lesão, que caracterizaria microhemorragias intralesionais, certo? Tanto que ele coloca como a mesma característica da ponta de seta, né? E aí ele ressalta também esse aspecto mosqueado, né, do contraste. Áreas claras no meio da área, aliás, áreas mais de hipossinal no permeio dessa área de hipersinal que foi a captação do contraste. O caso 8, um homem de 42 anos, e o caso número 7, uma mulher de 55 anos, também ambos com massas lobares, certo? Com realce irregular, né? Pelo meio de contraste, também com a aparência mosqueada, e nesse caso aqui, ele também tem um realce linear, né? Leptomeníngeo. Ele coloca como sendo esses focos de realce, que seriam realces leptomeníngeos também, né? E lineares. E uma outra característica desse paciente C, principalmente, seria que ele tem também um realce subapendimário, que eu traduzi errado, mas seria um realce subapendimário, certo? Principalmente ele coloca nos casos em que houve a lesão, ela estava colada com a margem ventricular, né? E aí era observado esses realces subapendimários. Também nesses casos, ele colocou aqui como um T2 gradiente e T2 estrela gradiente, e nessa daqui como um SWAN. Também marcado, focos de marcado hipossinal, e aqui alguns que não são só focos, né? Alguns lesões lineares de hipossinal, também mostrando hemorragias intralesionais, né? Os achados comuns em todos os pacientes do estudo, né, os 10 pacientes, é que as lesões, elas tinham um hipossinal em T1, um sinal intermediário a hiperintenso em T2, restrição à difusão era ausente em todas as lesões, nenhuma lesão havia restringido a difusão. Todas as lesões aumentaram no acompanhamento dos pacientes, e nenhuma teve realce leptomeníngeo difuso. As que tiveram realce leptomeníngeo eram apenas perilesional, adjacente, nada difuso. E as angiotomografias e angiorressonâncias estavam normais. Nenhum paciente foi submetido à angiografia convencional. E também não houve realce subependimário difuso, apenas perilesional, né? Quando a lesão era adjacente à margem ventricular. Esse quadro ele é importante porque
por ser uma doença muito rara, não existem critérios radiológicos para se pensar nessa doença. Então, um dos objetivos desse artigo seria tentar criar um padrão que fizesse o radiologista pensar nesse tipo de diagnóstico, né? E essas seriam as alterações em comum para poder pensar nesse diagnóstico. Outros achados, né, que seriam achados inespecíficos, mas que alguns foram bem prevalentes no estudo, a maioria eram lesões únicas, mas em 2 pacientes haviam múltiplas lesões, né, no encéfalo, e inclusive um paciente até com lesão em tronco cerebral, que não foi retratada a imagem, né, nesse estudo. Edema vasogênico, ele era presente na metade dos pacientes. Microhemorragias eram presentes em 80% dos pacientes. O realce, ele estava presente em todos, mas a forma como ele realçava era diferente, né? Em alguns era um realce irregular, aquele de aparência mosqueada, alguns eram um realce nodular pequeno ou anelar. 30% dos pacientes, né, 3 pacientes, realizaram a perfusão, né, e nesses pacientes que realizaram a perfusão, o achado foi o mesmo, era uma hipoperfusão, né, o paciente tinha difusamente no encéfalo um baixo volume de sangue cerebral, certo? E na área da lesão, esse volume, ele era menor ainda, né, relativo ainda era menor. 20% desses pacientes realizaram a espectroscopia, né, também com achados inespecíficos, tinham picos de colina em comparação à creatina e DNA ligeiramente o pico de DNA ligeiramente diminuído, certo? O realce leptomeninge também que eu já havia comentado, só em 4 pacientes. E o realce subependimário em 3 pacientes, mas sempre em lesões estendidas para margens ventriculares. Todos os pacientes foram submetidos à biópsia, certo? As biópsias, elas foram de 3 tipos, ou biópsia guiada por estereotaxia, que foram 50% dos pacientes, ou ressecção total bruta, que foram 40% dos pacientes, ou uma biópsia aberta em cunha, que foi um dos pacientes dessa forma. Né? Histopatologicamente, o que era encontrado eram vasculites linfocíticas, né? Onde tinha um linfócito baculocêntrico com infiltrado inflamatório, né? Que era confirmado também na imunohistoquímica, com coloração CD20 para linfócitos de tipo B e CD3 para linfócitos tipo T, né? Aqui ele bota para linfócitos tipo B e linfócitos tipo T na coloração, né? Os marcadores. E um outro achado, né, vendo como um todo, existe uma inflamação transmural dos pequenos vasos, né, e das leptomeninges, induzindo alterações isquêmicas do parênquima, né, normalmente era esse o achado comum em todos os pacientes. 90% fechou mais como padrão linfocítico e 10%, né, um paciente teve um padrão granulomatoso associado. A coloração vermelha do Congo era negativa em todos os pacientes, certo? E também todas as lesões elas tinham sido testadas, né, na codificação para o Epstein-Barr e tinha dado negativo para todos os pacientes. Não foram também encontradas atipias ou células polimórficas para pensar em alguma outra patologia. Então, por isso excluído, né, o diagnóstico que tinha sido o diagnóstico inicial desses pacientes, que era neoplasia. Aqui ele traz o exemplo desse paciente, que ele tinha uma clínica inespecífica, paciente de 42 anos, que teve o primeiro episódio de convulsão, aos 42 anos, sem trauma, sem nenhuma outra comorbidade. O paciente foi submetido à ressonância
né? E aí foi vista uma lesão hiperintensa no flare, envolvendo o córtex e substância branca subcortical, né? Nessa região aqui. E na sequência pós-contraste foi evidenciado um pequeno realce nodular, certo? E aí o paciente teve um diagnóstico inicial de glioma. Foi submetido, né, à ressecção total da massa. E aí, quando foi analisado, né, na coloração com hematoxilina e eosina, aqui são a mesma imagem, só que 2 aumentos, né? Demonstrou uma infiltração linfocítica transmural, né, que eu havia falado que é o padrão, envolvendo a artéria também leptomeníngea, que seria esse acometimento aqui. E cortical também, que seria esse daqui. Então, tanto envolveu os vasos leptomeníngeos como corticais. E aí foi testado para as colorações específicas e foi visto que realmente ele tinha uma vasculite linfocítica. O tratamento desses pacientes normalmente é feito com corticosteroides, né? Em alguns pacientes é necessário ainda o uso de imunossupressor associado. Nesse estudo especificamente, foi meio a meio, metade dos pacientes foram tratados só com corticóide, outras com associação com imunossupressor. A duração média do acompanhamento durou em torno de 18 meses. Alguns pacientes fizeram bem mais que 18 meses de acompanhamento. A remissão completa, nesses primeiros 18 meses, foram 6 casos, pacientes tiveram remissão completa, mesmo no acompanhamento posterior, e um paciente apenas apresentou a doença recorrente. Esse paciente que apresentou a doença recorrente, ele tinha sido tratado com corticosteroide e imunossupressor. Exatamente esse paciente aqui. Esse paciente, ele é um homem de 30 anos, certo? Era o caso 4. O diagnóstico inicial dele foi por uma cefaleia. Ele fez a ressonância e foi visto que ele tinha uma massa, né, na região dos gânglios da base, à direita, com um realce heterogêneo e um realce subapendimário também. Ele tinha um edema vasogênico associado e não tinha restrição à difusão. Esse paciente, ele foi submetido a uma biópsia guiada por estereotaxia. Na histopatologia dele, mostrou a vasculite primária do sistema nervoso central, do tipo tumefativa, granulomatosa. Foi o único paciente que teve o achado granulomatoso. Ele foi tratado com corticosteroides e imunossupressores, e 12 meses depois fez uma nova ressonância que havia mostrado a remissão da lesão, né? Esse paciente seguiu fazendo exames periódicos, né? E 36 meses após a ressonância anterior, ele voltou a apresentar doença na ressonância, né? Então, ele teve novamente a massa na mesma topografia, né? Com características bem semelhantes à anterior, mantendo o edema cerebral, né? Dessa vez, o estudo foi complementado, o estudo foi complementado com a perfusão, né? Que mostrava que tinha uma hipoperfusão, né, nas adjacências e no edema vasogênico, né, que é o esperado. Esse paciente, ele foi novamente tratado, certo? E ele fez uma nova ressonância 29 meses depois, né? Já contavam 77 meses do diagnóstico, ele fez uma nova ressonância e aí houve a remissão completa. E o que colocado no estudo, né, é que ele continuou fazendo os estudos e que realmente não houve mais retorno da doença. Ao final de 77 meses, ele foi confirmado a remissão da doença. A vasculite primária do sistema nervoso central, no seu subtipo tumefativo,
Ele parece envolver preferencialmente pequenos vasos, tanto parenquimatosos como leptomenídeos, né, que parece ser o diferencial, porque na sua forma não tumefativa, ele não vai ter essa preferência por esses pequenos vasos, né? Pela característica de pegar pequenos vasos, os exames que vão analisar os vasos, eles vão ser normais, em sua maioria, né? Principalmente angio-TC e angio-ressonância. As características radiológicas, elas não foram bem descritas, e por isso houve a necessidade desse artigo, para tentar achar um padrão para esse tipo de diagnóstico. Nesse estudo, ele focou exclusivamente na neuroimagem dos pacientes que não tinham outra associação além desse diagnóstico, certo? Então, pacientes que tinham depósito beta-amiloide ou inflamação relacionada com angiopatia amiloide, eles foram excluídos do estudo, certo? As apresentações clínicas mais comuns mesmo foram dor de cabeça, convulsão e algum déficit neurológico focal. A localização preferencial na maioria dos pacientes foi o córtex supratentorial, né? Tanto pegando área cortical como subcortical na maioria das vezes. E isso já havia sido mostrado em alguns estudos prévios que haviam sido feitos. A diferença desse estudo para os estudos prévios é que nos estudos prévios, os pacientes com angiopatia amiloide, eles não haviam sido excluídos. Então, alguns achados, eles acabam sendo confundidores, se faz parte da doença ou se faz parte da própria angiopatia amiloide, certo? O padrão do realce, né, aquele realce mosqueado, heterogêneo, que alguns pacientes apresentavam, foi proposto no artigo que poderiam ser áreas de pequenos infartos, né, sobrepostos ou de necrose. O estranho é não ter a restrição à difusão. A explicação é que eles eram tão pequenos que não restringiam a difusão. Essa hipótese, ela foi fortificada pelos achados histopatológicos, que realmente viam que existiam áreas de microinfarto nessas regiões. E a limitação do estudo é que, como nem todos foram realizados no mesmo hospital, né, 4 dos casos foram trazidos pelos autores de outros hospitais, o protocolo não foi o mesmo, né, da realização dos exames. Alguns utilizaram T2 estrela, né, outros utilizaram outras sequências de susceptibilidade magnética, e o acompanhamento, ele não foi padronizado. Nem todos os pacientes voltavam com o mesmo número de meses para fazer o acompanhamento. Faltaram também alguns exames laboratoriais, né? Nem todos os pacientes tinham PCR, nem todos os pacientes tinham VHS, nem todos os pacientes realizaram a cultura do líquor, né? E o estudo conclui dizendo que a angiotomografia e a angiorressonância normais não excluem o diagnóstico de uma vasculite, né? Que isso tem que ficar claro, principalmente nesse caso, né? Que o principal achado dela seria o tipo tumefativo. E essa vasculite é um subgrupo bastante raro, e ela sempre vai ser o diagnóstico diferencial às neoplasias, diferente do seu subgrupo que não é tumefativo, né, que é a vasculite primária, mesmo no nervoso central, onde o principal diagnóstico diferencial seria a doença de Moyamoya, né. Os sinais radiológicos mais comuns, né, que foram propostos seriam uma massa com cortical, subcortical, com realce, né? O realce pode ser de várias formas, né? Linear, nodular, heterogêneo, com focos de microhemorragias dentro da lesão e que não restrinja a difusão, certo? E com a baixa perfusão também. A biópsia aberta e o exame histopatológico, eles são padrão ouro para o diagnóstico, é a única forma de fechar esse diagnóstico. Né? Não se pode fechar apenas com exame de imagem. E é isso. Obrigada.
Excelente, viu, André? Parabéns, foi espetacular sua didática, sua dedicação aí ao artigo, um artigo muito bom, né? Da geral aí sobre vasculite do sistema nervoso central e esses subtipos, né? Esse subtipo da variante rara. Achei muito interessante esse artigo, queria compartilhar com vocês. Foi muito bom. Léo, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade, meu amigo. Carolina ou Carlos, fiquem à vontade.